Deixa eu começar a gravar. Aí. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Hoje eu vou fazer diferente. O que que eu fiz? Eu resolvi todos os exercícios no slide. Eu montei lá a resolução bonitinha. Porque daí eu acho que fica melhor para vocês verem. Eu não preciso ficar escrevendo aqui, onde vocês não conseguem enxergar muito bem. E aí, vocês vão me falando se. Vocês me falam se ficou melhor assim, pra gente continuar fazendo assim das próximas vezes. E eu acho que dá certo assim. E aí vocês vão me falando, mesmo esquema das outras aulas, o resto continua igual. Vocês mandam dúvida aqui no chat, se vocês não entenderam alguma coisa, a gente retoma, tudo bem? E só para lembrar, então, a gente teve aula de cálculo estequiométrico faz umas 2 semanas. Aí a gente resolveu a lista junto já. E aí a gente foi para a segunda parte da aula, que é a de casos, cálculo estequiométrico, casos especiais, que é quando nós temos exercícios que têm pequenas diferenças, como reagente em excesso, tem reagente em excesso, reagente limitante, tem tem rendimento. Todos esses são casos especiais, casos que não são normais do cálculo estequiométrico, que são mais aplicados à vida real, assim. Tipo, pureza, rendimento são coisas que acontecem na indústria e tudo mais, então são casos mais reais, eu diria. E também eu passei a teoria sobre cálculo de fórmulas, mas como eu disse lá no vídeo da aula, cálculo de fórmulas, gente, faz muito tempo que não cai no vestibular. Só que os materiais ainda trazem. O poliedro traz, o ângulo também coloca na apostila. Então eu acho importante trazer para vocês, para vai que cai, né? A gente nunca sabe. Então eu trouxe a teoria sobre o cálculo de fórmulas, eu passei lá para vocês no vídeo. E aqui eu trouxe dois exercícios, acho que um da FUVEST e um da Unesp, sobre cálculo de fórmulas. Esses exercícios são antigos, porque faz tempo que caiu, mas nunca se sabe, né? Então, para fechar esse negócio de cálculo de fórmulas logo, eu trouxe primeiro esse tópico pra gente, tudo bem? Tá todo mundo conseguindo enxergar o slide aí? Então, ó, lembrando que vocês cliquem aí na parte do slide e deixem ele fixado, que daí ele aparece para vocês. Tudo bem? Se ninguém tiver conseguindo enxergar, avisa aí, tá? Então tá, vamos pro primeiro exercício, então. Nesse primeiro exercício, ele tá dizendo, é lá da FUVEST, tá dizendo que uma substância de massa molecular 200 contém 72% de carbono, 16% de oxigênio e 12% de hidrogênio em massa. Qual é a sua fórmula molecular? Aí ele deu carbono igual a 12, hidrogênio igual a 1 e O igual a 16U. Então ele deu a massa atômica ali pra gente. Vamos separar quais são as informações que ele forneceu pra gente. Ele forneceu a fórmula centesimal, vocês concordam? Porque ele me disse que eu tenho 72% de carbono, 12% de hidrogênio e 16% de oxigênio, certo? Então vamos lembrar lá na aula o que eu disse para vocês lá no vídeo. Que nós temos 3 tipos de fórmula química. Então é como eu represento quais são os átomos que eu tenho naquela molécula. Eu tenho a fórmula centesimal, que é essa aqui que eu coloquei no slide, que ela vai falar para mim quantos por cento que eu tenho de cada átomo, certo? Na composição daquele elemento. Eu também tenho a fórmula mínima, que é chamada de fórmula empírica em alguns lugares, e ela fala para mim qual é o número mínimo de átomos que eu tenho. Então a gente vai falar dela no próximo exercício, vai ficar mais claro. E eu tenho a fórmula molecular, que é a que a gente usa, usualmente é a que a gente mais usa, e ela fala para mim quantos átomos que eu tenho daquele elemento ao todo. Então, sem simplificar, certo? Então, aqui a gente está na fórmula centesimal, ele deu isso de informação para a gente, e ele deu que a substância tem massa molecular 200. Então, essa informação da massa molecular a gente vai usar lá no final do exercício, beleza? Então, ele quer saber a fórmula molecular. Aí a gente tem que lembrar daquele passo a passo que eu passei para vocês, de como encontrar fórmulas mínimas ou moleculares. Para encontrar a fórmula molecular, o primeiro passo é encontrar a fórmula mínima. Então, para encontrar a molecular, eu tenho que saber encontrar a mínima. Para isso, a gente vai tentar definir, para encontrar a fórmula mínima ou a fórmula molecular, a gente precisa encontrar o número de mols de cada elemento químico nessa molécula.
E para encontrar o número de mols, a gente tem que lembrar da formulinha. Vocês lembram? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. A massa molar a gente tem, porque o exercício passou. Ali, ó, carbono igual a 12, H igual a 1 e O igual a 16. Então, para encontrar o número de mols, só falta a gente encontrar qual é a massa que eu tenho de cada um. Aí, lembra que eu falei para vocês? Quando ele passar a fórmula centesimal, que é o caso desse exercício, a gente adota como se tivesse 100 gramas da amostra. Pensem comigo. Aí eu até falei lá no vídeo que pode ser que ficaria confuso para vocês. Então, vamos deixar isso claro agora. Se eu tenho 100 gramas de um 100%, 72 gramas de carbono vai ser quanto? 72% de carbono vai ser quanto? 72 gramas, certo? Então, a relação fica fácil de fazer se eu pegar 100 gramas como base, certo? Ficou claro isso para vocês, gente? Eu espero que sim, porque pegar essa referência ajuda bastante, tá? Então, se eu tiver 100 gramas de amostra, de carbono eu vou ter 72 gramas, certo? De hidrogênio eu vou ter 12 gramas, porque eu tenho 12%. E de oxigênio eu vou ter 16 gramas. Tranquilo? Até aqui, beleza? Agora que eu tenho a grama do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, e eu também tenho a massa deles, ele deu a massa atômica, mas lembrando que a massa atômica e a massa molar são as mesmas, só muda que a atômica é em U e a molar é em gramas, certo? Agora eu posso calcular, então, o número de mols de carbono primeiro. Então, massa sobre massa molar vai ficar 72 sobre 12. Beleza? Tranquilo, pessoal? Isso aqui vai dar 6 mols de carbono. Do hidrogênio vai ficar 12 sobre 1. Tranquilo também. 12 porque é a massa de hidrogênio, 1 porque é a massa molar dele. Isso vai dar 12 gramas. E por último, do oxigênio, vai dar 16 sobre 16, porque eu tenho 16 gramas de oxigênio e 16 é a massa molar dele. Então, isso aqui vai dar 1 mol. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Sem problemas? Vou continuar. Vocês não se manifestaram, eu considero isso um positivo. Certo? Beleza, encontrei o número de mols. O meu próximo passo é pegar esse número de mols e encontrar o menor deles. Então, entre 6 mols, 12 mols e 1 mol, o menor é 1, certo? Então, na hora que eu encontro o menor número de mols, eu divido todos pelo menor. Então, eu vou dividir tudo por 1. 6 dividido por 1, 12 dividido por 1 e 1 dividido por 1. O que eu vou encontrar daí? 6 dividido por 1 é igual a 6. 12 dividido por 1 é igual a 12. E 1 dividido por 1 é igual a 1. Esses valores que eu encontrei, não tem nenhum valor quebrado, certo? Tá tudo inteiro ali, bonitinho. Eles são o valor da... Eles são o valor da... O valor da fórmula mínima, beleza? Que é o que eu coloquei ali para vocês. Aí o que acontece? A professora resolveu o exercício errado. Ai, muitas palmas para mim. Eu consigo fazer errado o negócio até longe. Aí, gente, o que eu fiz aqui? Tem que pegar um negócio aqui de novo. Eu achei a fórmula mínima e eu estava resolvendo aqui, não li o enunciado, coloquei a letra A como sendo a certa. Pegadinha do exercício que a professora caiu na pegadinha. Então, você realmente encontra a fórmula mínima aí, que vai ser C6H12O. Tem que rir mesmo, gente. A situação, assim, a quarentena, a cabeça tá a mil, a gente resolve o exercício errado. Eu vou resolver com vocês aqui certo, tá? Então, a fórmula mínima é C6H12O. Perfeito. Aí você vai lá no desespero do vestibular, coloca a letra A, que foi o que eu fiz, ó. Maravilhosa. Mas não é essa a alternativa. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Achei. A alternativa, gente, não é essa por quê? O exercício quer saber a fórmula molecular e não a fórmula mínima. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá. A gente sabe que deu C6H12O, certo? Isso, perfeito. Quem colocou ali, ó. Agora tem que fazer com a massa de 200, né? Muito bem. Aula online é isso. A gente vai interagir aqui e resolver o exercício junto. Então, C6H12O. O que eu vou fazer agora que encontrei a fórmula mínima? Eu vou calcular qual é a massa
molar dessa fórmula mínima aqui. Então, vamos fazer lá, ó. Eu tenho 6 carbonos, certo? Então, vai fazer 6 vezes 12. Certo? Porque 12 é a massa de um carbono, mas eu tenho 6. Então, vai ficar 6 vezes 12. Mais 12 vezes 1. Por quê? Porque a massa de um hidrogênio é 1. Mas eu tenho 12, então eu faço 12 vezes 1. Mais 16 vezes 1. Por quê? Porque é 16 a massa do oxigênio e eu tenho um só. Fazendo tudo isso, gente, a massa da minha fórmula mínima vai dar 100 gramas. Certo? Então, eu sei que a massa dessa fórmula mínima são 100 gramas. Mas ele não passou ali denunciado que a massa molecular desse composto é 200? Passou, não passou? De 100 para 200, o que eu faço? É o dobro, não é? 100 para 200 eu faço vezes 2. Se a massa da fórmula mínima para a fórmula molecular vai dobrar, eu tenho que dobrar todos os índices dos átomos da fórmula mínima. Ou seja, eu tenho que pegar esse C6H12O e fazer vezes 2, que vai dar C6, 6 vezes 2 vai dar 12, H12 vezes 2 vai dar 24, certo? E o O vai ser 2. Desse jeito é a letra D. Muito bom. Alguém não entendeu o exercício que a professora colocou errado? Eu vou arrumar aqui para vocês, gente. E depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Pronto, arrumei. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês. E aí eu coloco o acertado lá, tá? Eu vou arrumar ele bonitinho e eu coloco acertadinho. Então é a letra D. Cadê? Aí. Beleza? Certo, gente? Tudo tranquilo? Pessoal, desculpa aí de eu ter esquecido de fazer inventário do exercício. É que dá muito trabalho fazer esse negócio do slide. E acho que eu parei de fazer alguma coisa. E a hora que eu voltei, eu achei que eu tinha terminado. Me desculpem, tá? Ai, meu Deus. Pode continuar então, pessoal. Eu vou ir pro próximo, beleza? Beleza, então. O segundo exercício é lá da VUNESP. E o que ele fala pra gente? A nicotina contém 73,5% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Então, é um exercício bem parecido com o anterior. Ele também me deu a fórmula centesimal aqui já, certo? Sabe-se que esse composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Aí tá outra informação importante que a gente já vai usar. A alternativa que contém a fórmula empírica e a molecular da nicotina, respectivamente, é. Então, lembrando, gente, que fórmula empírica é fórmula mínima. É um nome chique para fórmula mínima que eles colocam para confundir a nossa cabeça. Beleza? Mas empírica significa mínima. Então, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio do exercício anterior. Peguei lá a fórmula centesimal, que ele me passou ali no enunciado. Então, eu tenho 73,5% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. E o que eu vou fazer daí? Encontrar o número de mols de cada um, certo? Então, passando a porcentagem para massa, eu vou ter 73,5 gramas de carbono, 8,6 gramas de hidrogênio e 17,3 gramas de nitrogênio. Então, eu vou tacar isso lá na fórmula do número de mols. O número de mols é igual a massa sobre massa molar. Professor, eu tenho que saber a fórmula do número de mols? Tem, é aquela fórmula que vocês têm que guardar lá no fundo do coração e nunca esquecer dela, beleza? A gente vai usar ela aqui, a gente vai usar ela em gases, que é a nossa próxima aula. A gente vai usar ela em todos os lugares, certo? Então, tem que ter ela lá no coraçãozinho. Então, para encontrar o número de mols do carbono, o que eu vou fazer? 73,5 sobre 12. Massa sobre massa molar. Professora, esse exercício não me passou a massa molar do carbono. Na aula de casos especiais que eu postei semana passada, eu ensinei vocês a encontrar massa atômica na tabela periódica. Então, a gente pega lá a tabela periódica, tem os numerozinhos, vai ter um número que vai ser o número atômico e um número que vai ser a massa
a massa atômica, certo? Aí você tem que saber diferenciar esses dois. Eu expliquei lá no vídeo bonitinho. O que que acontece? Ele vai passar sempre a massa atômica, esse 12, 1, 14 do nitrogênio? Não. Os vestibulares mais atuais, daí faz um tempo já, quando eu prestei vestibular eles já davam, eles estão dando a tabela periódica agora. Então, eles não dão, alguns até dão, depende do exercício e tudo mais, mas em alguns exercícios eles não dão, e eles querem que vocês vão lá na tabela periódica e procurem o número bonitinho. Isso para quê? Para saber se você sabe usar a tabela periódica, porque vocês também vão aprender isso mais aprofundado com a Isa, que é a professora da outra frente, porque ela vai dar aula de tabela periódica. Aí vocês têm que saber usar a tabela periódica ao favor de vocês. Então, por isso que tem alguns exercícios que não dão, tudo bem? E tanto é que eu coloquei lá no começo da lista, usem a tabela periódica para fazer essa lista. Então, quando o exercício deu a massa, eu coloquei aqui para vocês. Agora, quando ele não deu, eu não coloquei para vocês irem lá procurar na tabela. Beleza? Sempre é importante ter uma tabela, gente. Quem não tem tabela, me manda um zap aí que eu tenho um monte de tabela aqui em casa, eu dou para vocês, tá bom? Mas tem que ter tabela periódica. É material indispensável para aula de química, certo? Então, quem não tiver, me avisa que eu tenho aqui em casa. Quando as aulas voltarem, eu dou de presente para vocês. Beleza? Então, não me deu, ele não me deu a massa. Esse 12 aqui da massa molar eu achei lá na tabela periódica, certo? Então, 73,5 dividido por 12, eu vou encontrar o número de mols de carbono, que é 6,125. Deu o número quebrado? Deu. Vamos ver o que isso vai influenciar lá na frente. Para encontrar o número de mols de hidrogênio, eu vou pegar a massa de hidrogênio, 8,6, dividido por 1, que vai dar 8,6 mols de hidrogênio. E do nitrogênio, para finalizar, deu, a massa é 17,3, então eu vou pegar 17,3 e dividir por 14, que é a massa molar dele. Vai dar 1,23. Achei o número de mols? Achei de todos. O que eu vou fazer, então? Vou ver qual é o menor desses três e vou dividir todos pelo menor. Entre 6,125, 8,6 e 1,23, 1,23 é o menor, certo, gente? Então, a gente vai dividir tudo por 1,23. O que vai dar aqui? Ali vai dar 5. Gente, ali deu 4,97 a conta, na verdade. Mas daí, gente, 4,97 para 5, a gente arredonda, certo? Seria diferente se tivesse dado 4,5, por exemplo. Aí não dá para arredondar, tá? Aí a gente tem que fazer a multiplicação lá dos números não inteiros. Beleza? Mas quando dá um número muito próximo, aí a gente arredonda sem problemas. Então, 4,97, que é 5. No hidrogênio, deu 6,99. A gente arredonda para 7, então. Beleza? E do nitrogênio, por fim, deu 1. Então, a gente descobre que a fórmula empírica dele vai ser C5H7N, certo? Só com isso a gente conseguia responder a questão? Não, porque C5H7N é a letra B e a letra D. Então, não dá para responder só por isso. A gente precisa pegar a segunda informação importante desse exercício. Ele disse para mim que sabe-se que esse composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar, para o N ficar com 2, eu preciso multiplicar ele por 2, certo? Porque ele tem 1, então eu multiplico por 2, ele fica com 2. Mas eu não posso multiplicar só o N, eu tenho que multiplicar todo o resto. Então, eu vou pegar essa molécula inteira e vou multiplicar por 2. Desse jeito, a gente vai ter C10H14N2. Beleza? Que é a letra B. Esse eu fiz certo. Agora acabou o exercício. Então, gente, a letra B, esse exercício. Vocês entenderam? Tudo certo? Tudo tranquilo? Posso continuar? Coloquei só esses dois de exercício de fórmula, que como eu já falei no começo do vídeo, fórmula faz muito tempo que não cai, então a gente não dá tanta assim atenção. Mas é importante vocês saberem fazer, beleza? Então tá. Agora a gente vai começar os exercícios de cálculo estequiométrico para valer. Para quem fez a lista ou deu uma olhada, vocês viram que eu coloquei um monte de exercício do Enem, né, gente? O Enem ama cálculo estequiométrico, a gente já vai ver por quê, tá? Então, o primeiro exercício aqui de cálculo estequiométrico agora é da UFF, Federal da onde é essa? Federal Fluminense? Pode ser. Não lembro de onde é essa faculdade, mas é uma faculdade boa. Ele diz o que pra gente?
A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Então, ele já deu que a reação está balanceada. Ótimo. Então, a gente tem lá CaO reagindo com 2 mols de NH4Cl, formando 2NH3 mais H2O mais CaCl2. Beleza. O que ele quer? Vamos ver. Se 112 gramas de óxido de cálcio, CaO, e 224 gramas de cloreto de amônio, NH4Cl, forem misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônia produzida será aproximadamente, e aí ele deu as massas molares pra gente, ele deu as massas molares do composto inteiro. Então vamos lá lembrar o nosso passo a passo para fazer exercício de cálculo estequiométrico. Primeiro passo, copiar a equação química. Copiei a equação química. Então eu copiei a equação que estava lá em cima do enunciado, ali embaixo. Professora, eu preciso copiar a equação química? Precisa. Gente, para resolver cálculo estequiométrico, um exercício, uma resolução organizada é tudo. Então, vocês têm que ter um caderno organizado aqui, beleza? Senão vocês se perdem. Vocês vão ver aqui no caso especiais que a gente calcula um monte de coisa e daí vocês não vão saber onde enfiar esses números. Então, tem que copiar a equação, beleza? Copiei a equação química bonitinho, ele já falou para mim que está balanceado, então eu não preciso conferir. Eu vou identificar quais são as espécies que eu vou trabalhar, certo? Que aqui eu tenho 5 espécies, eu tenho 2 reagentes e 3 produtos. Eu vou trabalhar com todas elas? Não, né? Não necessariamente. Então, é legal a gente definir quem que a gente vai trabalhar para ficar mais claro o nosso exercício, beleza? Então, ele diz ao enunciado, se 112 gramas de óxido de cálcio, então ele deu a informação do óxido de cálcio para mim, pode ser que eu trabalhe com ele. E 224 gramas de cloreto de amônio, NH4Cl. Interessante também, falou do NH4Cl. Pode ser que eu trabalhe com ele. Forem misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônia, que é o NH3. Então eu vou trabalhar com esses 3. Certo? Beleza, então. Vamos lá, então. Agora que a gente já encontrou quem que a gente vai trabalhar, a gente está falando em gramas, certo? Porque ele passou as informações em gramas, 112 gramas de óxido de cálcio, 224 gramas de cloreto de amônio. Então, eu não vou trabalhar com mols, nem volume, nem moléculas, eu vou trabalhar com gramas. E ele também passou as massas molares pra gente, então eu vou colocá-las ali, beleza? Isso, um deles está em excesso. Esse exercício é sobre excesso de reagente. Perfeito. Então, ó, CaO, a massa molar dele é 56 gramas por mol. Como eu tenho um mol só, então eu vou colocar 56 gramas ali. NH4Cl, a massa dele, molar, é 53,5 gramas por mol. Mas como eu tenho 2 mols, eu vou fazer 2 vezes 53,5, certo? E a da amônia é 17 gramas por mol, mas eu tenho 2 mols, então eu vou fazer 2 vezes 17 gramas. Aqui a gente estabeleceu a primeira linha da nossa regra de 3. Lembrando que a primeira linha, a gente pega os dados do exercício ou valores tabelados que não mudam, certo? Então, ali os dados, que são as massas molares, essas coisas, certo, gente? Beleza? Na segunda linha, a gente coloca aquilo que o exercício colocou, aquilo que a pessoa que está realizando a reação química colocou. Então, a pessoa colocou 112 gramas de óxido de cálcio. 112 gramas de óxido de cálcio ali. Reagindo com 224 gramas de cloreto de amônio. E ele quer saber o quanto que eu formo de NH3, quando eu coloco isso para reagir. O que acontece, pessoal, nesse exercício? Ele me passou a informação de 2 reagentes. Ele passou a informação do óxido de cálcio e do cloreto de amônio. Vocês conseguem ver ali, certo? E agora, com qual deles eu faço o meu cálculo estequiométrico, a minha regra de 3? Eu faço com os 2? Eu faço com um, com o outro? O que vai definir qual que eu vou escolher? Aí que entra o caso especial, reagente limitante, reagente em excesso. Então, gente, um desses 2 reagentes está em maior quantidade. Se ele está em maior quantidade, ele não vai reagir inteiro. A gente fala que ele está em excesso. Então, parte dele vai ficar sobrando e parte dele vai reagir. O outro reagente, que é o que está em quantidade que não está em excesso, a gente fala que ele é o reagente limitante. O reagente limitante que vai falar para mim o quanto que vai reagir. Porque ele está em menor quantidade, certo? Então, ele limita a minha reação química para que ela aconteça até certa parte. Então, quem define a reação química quando eu tenho reagente em excesso é o reagente limitante. Então,
antes de resolver o cálculo, a regra de 3 em si, eu preciso descobrir qual desses dois é o reagente limitante. E aí sim, com esse reagente limitante, eu vou fazer o cálculo estequiométrico. Ficou claro para vocês aí? Tranquilo? O reagente limitante, o reagente em excesso, o que que é? Então, eu não posso fazer com o reagente em excesso, porque vai sobrar coisa dele. Se vai sobrar coisa dele, quer dizer que não vai formar lá. Então, eu não posso considerar ele, eu tenho que descobrir quem é o limitante, certo? Então, pessoal, tem duas formas de descobrir quem é o reagente limitante. Eu vou ensinar as duas aqui para vocês, e aí fica a critério de vocês, qual vocês acharem melhor de usar. Eu acho que depende muito do exercício, qual que é melhor de usar, a gente vai ver aqui, tá bom? Então, a primeira fórmula, eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu chamo de forma lógica, que a gente tem que estabelecer uma relação entre a primeira e a segunda linha do cálculo, e aí a gente analisa e vê quem está em excesso e quem é o limitante, certo? Antes, eu só vou fazer ali, ó, 2 vezes 53,5 é igual a 107 gramas, para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Eu vou trabalhar já com os números multiplicados bonitinhos. Então, vamos relacionar a primeira linha com a segunda? Vamos pegar ali o óxido de cálcio, o CaO. A gente tem 56 gramas de CaO na primeira linha. E na segunda linha, a gente tem 112 gramas de CaO. Então, tem uma relação aí, não tem, gente? A relação que tem é que da linha de cima para a linha de baixo, eu fiz vezes 2. Certo? 56 vezes 2 é igual a 112. Perfeito. Estabeleci uma relação de um lado. Vamos ver agora se essa relação se estabelece do outro lado? Vamos ver. 107 gramas vezes 2 dá 214 gramas. Mas eu tenho 224 gramas. Então, eu tenho mais do que era para ter, certo? Então, 2 vezes 107 é 214. Mas como eu tenho 224, quer dizer que passou 10 gramas aí, não passou? Então, eu tenho mais do que era para eu ter. Então, esse aí que eu tenho mais, que no caso é o cloreto de amônio, é o meu reagente em excesso. Perfeito? É meu reagente em excesso e significa que o CaO é o reagente limitante. Tranquilo, gente? Difícil de ver? Ah, professora, e se tivesse 2 vezes 107 é 214 gramas? E se, ao invés de eu ter 224 gramas, eu tivesse 210? 210, então, é menos do que era para ter. Aí, no caso, o limitante seria o NH4Cl. Beleza, gente? Então, vocês entenderam que é só eu analisar isso aí? É uma questão, assim, meio que de lógica. Eu aplico uma relação de um lado e vejo se no outro lado essa relação também está aplicada do mesmo jeito. Certo? Essa é a parte. Aqui, por que estava fácil de fazer desse jeito? Porque do 56 para o 112 é tranquilo de ver que dobrou. Não é um número assim difícil de fazer uma conta, certo? Então daí fica fácil de aplicar. Tem alguns casos que não fica tão fácil de enxergar essa relação. Por isso que a gente tem um segundo jeito de calcular reagente em excesso e reagente limitante, que é o jeito que eu falo que é um jeito mais matemático, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Tá vendo aí que eu cruzei, ó? Então eu vou fazer os 56 gramas vezes 224 e vou colocar o resultado ali embaixo. Certo? Então eu falo que a gente faz tipo um xizinho assim, ó. A gente multiplica de lado e desce, certo? Então, ó, multiplica de um lado e desce. E vou fazer a mesma coisa do outro. Eu multiplico em cruz do outro lado e desço também. E aí eu coloco o resultado. Então, ó, multiplico e desço de um lado. Coloquei o resultado ali, ó. Então, 2 vezes 53,5 vezes 112 dá isso aí, ó. Dá 11.984. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Multiplico e desço. Multiplicando e descendo, deu 12.544. Tá. Contra esses dois valores. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver qual que é maior. Qual o valor que é maior? O 11.000 ou o 12.000? O 12.000 é maior, certo? Então, esse valor que é maior, aonde ele estiver embaixo, de qual reagente ele estiver embaixo, quer dizer que esse é o reagente em excesso, porque a multiplicação dele deu maior. Sendo assim, o reagente limitante é o que deu um número menor. No caso, o CaO. Beleza, gente? Tranquilo? O que vocês acharam aí? Mais uma vez, eu vou frisar o quanto é importante, então, vocês terem o caderno organizado. Porque daí vocês multiplicam em cruz bonitinho embaixo do reagente e aí vocês conseguem ver
quem é o excesso e quem é o limitante, tá? Se tiver desorganizado, fica mais difícil de enxergar. Beleza? Tranquilo, então, formas de encontrar reagente em excesso, reagente limitante. Posso continuar o exercício? Se manifestem aí, não me deixem falando sozinha. Então tá bom, continuarei agora. Tranquilo. Agora que eu já sei que o CaO é meu reagente limitante, é com ele que eu vou trabalhar, gente. O NH4Cl não me interessa mais. Então eu posso excluir todas as informações dele dali que não vai ser mais interessante para mim, certo? O que vai ser interessante agora? A relação entre o CaO e o meu produto, que no caso é o NH3. Aí eu estabeleço uma regra de 3 normal. Faço ali, ó, a relação, certo? Então, 56 gramas tá para 2 vezes os 17 gramas. Assim como 112 gramas vai estar para Y. Multiplico em cruz. E vai dar que Y é igual a 68 gramas. Beleza? Desse jeito, a gente encontra a alternativa A. Então, gente, a regra de 3 desse exercício é fácil, certo? Vocês viram que aí era só fazer uma multiplicação em cruz simples. Mas se você fizesse com o NH4Cl, ia dar errado, porque ele estava em excesso. Então, o mais complicado desse exercício, no caso, é encontrar o reagente limitante. Porque ele é um exercício de caso especial de cálculo estequiométrico, então essa é a pegadinha dele mesmo. Tranquilo, queridos? Tudo bem? Que bom, Mari, então, que você conseguiu entender. É isso aí. É só fazer com uma dessas duas formas que não tem erro, certo? Fico muito feliz, pessoal, quando vocês conseguem entender, certo? Então tá bom. Pode continuar, gente? Tem mais alguns exercícios aí de reagente em excesso e reagente limitante para a gente trabalhar, beleza? O quarto exercício ali da UFRJ. Essa é a Federal do Rio de Janeiro, essa aí eu lembro. O que está em excesso não reage? Digo, a massa sobrando. A massa sobrando não reage. Uma pergunta importante essa aí. Deixa eu voltar aqui só para a gente ver, ó. A gente viu aqui, nessa parte do slide, que a gente estabeleceu a relação do dobro de um lado, certo? E do dobro do outro. Então, seguindo a relação do dobro, era para ter 214 gramas, certo? Mas tem 224 gramas. Ou seja, o que acontece aí? Até o 214 gramas reage normal, bonitinho, por causa da estequiometria que tem com o outro reagente. A partir do momento que o CaO acaba, essas 10 gramas que sobram do NH4Cl não reagem, elas ficam sobrando lá no meio reacional. Beleza? O que isso significa? Que eu reajo até os 214 gramas, porque é a relação que tem entre os dois, de dobro, de um dobro do outro. E aí, mas eu não tinha colocado 224 gramas? Tinha. Então, de 214 para 224, não tem uma diferença de 10 gramas? Então, esses 10 gramas ficam sobrando lá no meio. Beleza? Tranquilo? Muitos exercícios é comum aparecer também ele perguntando na letra A quem é um reagente em excesso, quem é um reagente limitante. E aí, ele pergunta também, quantas gramas do reagente em excesso sobra, então? É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ver quanto que vai reagir. E aí, subtrair daquele que a gente colocou e ver quanto que sobra, que é o que vai estar sobrando lá do reagente em excesso. Tranquilo, queridos? Beleza? Acabei não colocando exercício pedindo para calcular a massa do reagente em excesso, mas é basicamente isso que você faz, tá? Posso continuar, então? Vocês entenderam essa parte? Beleza, então, que bom que entendeu. É isso aí. Vamos lá ver o próximo exercício, então. Peraí. Aqui, da UFRJ. O fósforo pode ser produzido industrialmente por meio de um processo eletrotérmico, no qual o fosfato de cálcio é inicialmente misturado com areia e carvão. Em seguida, essa mistura é aquecida em um forno elétrico, onde se dá a reação representada a seguir. Então, a gente tem essa reação química enorme. Ca3PO4,2 reagem com 3SiO2 mais 5 mol de carbono,
formando 3CaSiO3 mais 5CO mais P2. Beleza. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Determine a massa máxima, determine a quantidade máxima, desculpa, em mols de fósforo formado quando são colocados para reagir 8 mols de Ca3PO42 com 18 mols de SiO2 e 45 mols de carbono. Meu Deus do céu, vamos lá então. Você deu esse exercício com esse monte de fórmula química estranha, com esse monte de mol no meio. Não se desespere, respire fundo e siga o passo a passo da professora para realizar exercícios de cálculo estequiométrico. Primeiro passo, copiar a equação química. Pronto, copiamos. Tranquilo? Tranquilo. O segundo passo é conferir se ela está balanceada. Como eu já falei, eu peguei muito no pé de vocês no começo sobre isso de equação balanceada. Dei a lista para vocês. Lá no primeiro exercício, lá na primeira lista eu revisei, conferi se todas as equações com vocês. Agora eu acredito que vocês já estejam craques, então a gente já sabe que essa equação está balanceada certinho, beleza? O terceiro passo era identificar quais são as espécies que vão me interessar aí nesse cálculo. Então, gente, ele está falando qual é a quantidade máxima em mols de fósforo. O fósforo é o P lá no final dos reagentes. Então, eu vou usar ele já. Quando são colocados para reagir, 8 mols de Ca3PO42. Então, eu já sei que o Ca3PO42 está envolvido aí no meio. 18 mols de SiO2 também está envolvido aí no meio o SiO2. E o carbono também. E para finalizar, o fósforo que ele quer descobrir. Tranquilo? Tá. Aí, identifiquei quais são as espécies que me interessam. O quarto passo, se eu não me engano, se eu não me perdi nos passos, é a gente montar a primeira linha da regra de 3 com informações do balanceamento, de uma massa molar e por aí vai, de um volume molar, certo? Aqui no caso, ele quer saber a quantidade em mols, ele me deu o valor em mols, então eu não preciso transformar nada em massa ou em volume. Eu posso continuar em mols. Se a gente olhar ali para o Ca3PO42, é 1 mol, certo? Que eu não tenho nenhum número na frente, quando eu não tenho nada é 1. No SiO2 a gente tem 3 mols. E no carbono a gente tem 5 mols, que formam 1 mol de fósforo. Beleza? Na onde eu tirei esses números do balanceamento, gente. O balanceamento me deu essas proporções e eu tenho que respeitar elas, por isso que eu coloco elas na minha primeira linha. Certo? Aí, a segunda linha é aquela informação que o exercício deu, certo? Aquela informação que eu coloquei na minha reação porque eu quis colocar aquilo. E ele tá falando que ele colocou o quê? 8 mols de Ca3PO42. Ele colocou 18 mols de SiO2. Ele colocou 45 mols de carbono e ele quer saber quantos mols de fósforo vão ser formados, certo? Gente, olha esse exercício, que bagunça que tá. Ele tem 3 reagentes, ele me deu a informação dos 3 reagentes. E aí, qual deles que eu vou usar? Quem será que está em excesso? Quem será que é o limitante? Como que eu vou fazer, professor, agora que eu tenho que comparar 3 coisas? Então, gente, não se estressem, não se desesperem, respira fundo. Vamos fazer com calma. Vamos pegar 2 reagentes e comparar. Depois a gente pega mais 2 e compara. Certo? Sem desespero. Vamos comparar primeiro, então, o Ca3PO42 com o SiO2. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu fiz pelo método matemático, beleza? Quem quiser fazer pelo método da lógica, fica à vontade. Mas aqui eu achei melhor fazer pelo matemático, para dar menos trabalho. Eu vou fazer, então, a minha multiplicação e desce, multiplica e desce. Certo? Adoro fazer isso aqui, ó. Um x e desce. Beleza? 1 vezes 18 vai dar 18. 3 vezes 8 vai dar 24. Aonde que eu tenho o número maior? O 24 é maior que o 18, certo? Certo. Sendo assim, entre o Ca3PO42 e o SiO2, o reagente limitante é o SiO2. Beleza? Já matei de um lado, vamos tentar matar do outro agora. Então, vamos fazer a mesma coisa, multiplicar. Então, já que eu já descobri que o SiO2 é o limitante entre esses dois, eu já vou ignorar o Ca3PO42, beleza? Então, ele não me interessa, já tirei as informações dele dali. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que entre o SiO2 e o carbono. Beleza? Então, entre esses dois, eu vou ver quem é o limitante. Vou multiplicar em cruz e descer, multiplica em cruz e desce. Vai dar o quê?
3 vezes 45 vai dar 135 mols. E 5 vezes 18 dá 90 mols. Quem que é maior aí? O 135 mols, certo? Se o 135 é maior, isso significa que o SiO2 também é o reagente limitante entre o carbono e o SiO2. Então, as informações do carbono não me interessam, eu vou sumir com elas. Quem que é o meu reagente limitante aqui? Que é o reagente que eu vou trabalhar? O SiO2. Pronto. Agora, o que eu faço? A parte mais fácil do exercício, que é só fazer a regra de 3. 3 mols estão para 1 mol, assim como 18 mols estão para Y, no caso, que é o que eu quero descobrir. Multiplique em cruz e eu descubro que Y é igual a 6 mols. Belezinha, pessoal? E aí? Vocês acharam esse mais difícil porque tem 2 reagentes para eu comparar? Tem 3 no caso, né? Ou tranquilo, deu para entender? Alguma dúvida? Se manifestem aí no chat para mim. E como a gente está no exercício de segunda fase, porque não tem alternativa, o que eu tenho que fazer? Resposta bonitinha, escrita, tudo certinho lá. Tanana, tanana. Serão formados 6 mols de fósforo, certo? Para quem achou mais tranquilo, eu acho mais tranquilo trabalhar só com mol também, não ter que transformar para grama ou para volume. E aí acaba sendo mais fácil a parte matemática. Então aí pode ser que tenha mais facilidade por causa disso, certo? Então, gente, já que vocês acharam tranquilo, fico feliz. Vamos continuar, então. Minhas listas estão muito fáceis, estou achando, hein? Tem que dar uma dificultada na próxima. Brincadeira. Pessoal, o exercício do Enem, que eu tinha falado lá no começo do vídeo. Enem ama cálculo estequiométrico. E Enem ama cálculo estequiométrico casos especiais. Por quê? O Enem, gente, é uma prova, um vestibular diferente dos outros, a gente sabe disso. E ele é, acho que, o vestibular mais vida real, assim. Ele gosta de conceitos que estão relacionados com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Ele pega bastante nessa parte de trazer o conteúdo para a vida do aluno. Então, exercícios sobre cálculo estequiométrico que eu já tinha falado na aula, eles são muito aplicados à indústria. Então, a indústria descobre quanto que vai produzir de ferro, de alumínio, de metal, tananã, a partir do cálculo estequiométrico. E, mais do que cálculo estequiométrico normalzinho, bonitinho, a nossa vida real tem muito cálculo estequiométrico, casos especiais. Por quê? A gente não tem coisas puras na natureza. Então, a gente tem que ter uma pureza sendo levada em consideração. Nossas reações químicas não são 100% eficazes, bonitinho. Quem dera se fosse, certo? A gente tem perda por calor, por... ia falar por som, mas... por som também acaba acontecendo. Mas a por calor é a mais clássica, tá? Então, acaba liberando calor na reação. Então, a gente não tem a transformação 100% eficaz. Então, o Enem é muito comum ter o quê? Rendimento e pureza, é o que mais aparece. Coloquei até um exercício aí que caiu reagente em excesso, reagente limitante também. Mas é isso, gente. Vai fazer uma prova do Enem, se prepara para um cálculo estequiométrico e se prepara ainda mais para um cálculo estequiométrico casos especiais. Beleza? Eu coloquei acho que uns 3 exercícios do Enem nessa lista. E eles são todos de, no máximo, 6 anos atrás. Então, eu considero exercícios recentes, tá? É da última década ainda é recente para mim. Então, gente, vamos ver o que ele tá pedindo nesse exercício aqui. É lá de 2014. Aí eu fiz esse Enem, gente. Meu Deus, nem lembro desse exercício, mas eu fiz. O bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Este composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser mimetizador de estrógenos, hormônios, que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. Então, ele contamina a nossa vida, sim. O bisfenol A, massa molar igual a 228 gramas por mol, é preparado pela condensação da propanona, massa molar igual a 58 gramas por mol, com fenol, massa molar igual a 94 gramas por mol, em meio ácido, conforme apresentado na equação química. Professora, o que são essas coisas? Esse anel com essa bola no meio, e esse monte de carbono, e esse monte de coisa. Gente, o Enem é lá no final do ano. A gente tá vendo isso aqui agora, certo?
Mas vocês vão ter aula de química orgânica, tudo mais, e o Enem ama orgânica também. Então, o que que acontece? O Enem casa bastante conteúdo, então ele costuma casar a química orgânica com cálculo estequiométrico, que é o que está acontecendo nesse exercício aqui. Então, exatamente, esse círculo com essa bola no meio é um anel aromático. E vocês vão ver que o fenol é um anel aromático. Então, a gente já sabe que esse círculo, esse composto com esse hexágono, né, de 6 pontas ali, com a bolinha no meio, e esse OH pendurado ali, é um fenol. Então, esse primeiro é o fenol, esse segundo aí é a propanona. E o que está formando lá do outro lado? A gente tem água e a gente tem um composto que a gente não sabe o que é esse composto imenso. Mas o exercício falou que é o bisfenol A. Então eu já sei que esse aí formado é o bisfenol A. Professora, o que significa esse H+ em cima da seta? Significa que está em meio ácido, certo, gente? Então, quando a gente for ver ácido-base, a gente vai ver que ácido é H+, base é OH-, falando bem simplificado. E aí a gente sabe que se aparecer um H+ em cima da setinha, quer dizer que para essa reação química acontecer, o meio tinha que estar ácido. Beleza? Parece assustador, mas não é, pessoal. Se for ver coisa por coisa, é tranquilo. Vamos ver o que o exercício quer. Considerando que, ao reagir 580 gramas de propanona com 376 gramas de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol A. De acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de... Beleza, então, vamos lá. Primeiro passo, copiar a equação química. Professora, eu preciso copiar todas aquelas coisas gigantes? Não. A gente sabe o nominho, não sabe? E ele já me deu as massas molares, então eu não preciso saber quantos carbonos que tem, porque ele já me deu tudo. Então eu vou copiar como? Pelo nominho ali, ó. Eu sei que 2 fenol reagem com uma propanona, formando bisfenol A mais água. Tranquilo? Peguei esse monte de elemento químico, esse monte de fórmula estrutural e passei para nominho. Beleza? Pra quê? Porque na hora do exercício você não quer ficar contando carbono por carbono, perdendo tempo, né? Então vamos trabalhar com a agilidade. Por que eu posso fazer isso? Porque o exercício me passou ali, ó. Cadê? O fenol tem massa molar igual a 94 gramas por mol. A propanona tem massa molar igual a 58 gramas por mol. E o bisfenol A tem massa molar igual a 228 gramas por mol. Então, ele já me deu as informações que eu quero, que são as informações das massas molares, que geralmente a gente tem que calcular, mas aqui ele deu. Então, ó, 94 gramas por mol, mas eu fiz vezes 2 porque eu tenho 2 mols, certo? Da propanona é 58 gramas e do bisfenol 288 gramas. Tranquilo, gente? Espero que sim. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem também, tá? Porque às vezes eu tenho a sensação que eu estou voando, então daí vocês avisem aí, professora, dá uma parada aí, tá muito rápido, certo? Aí, gente, o que o enunciado fala para mim lá atrás, ó? Considerando que ao reagir 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol. Então, eu vou colocar isso lá na minha segunda linha, ó. Eu reagi 3.760 gramas de fenol com 580 gramas de propanona. E ele quer saber... E ele falou que formou... obteve-se 1,14 kg de bisfenol A. E ele quer saber qual é o rendimento. Então, gente, ó, ele passou o quanto de fenol que ele colocou, o quanto de propanona que ele colocou. Ele tá me afirmando que formou 1.140 gramas de bisfenol A, que é a mesma coisa que 1,14 kg, tá, gente? Eu já passei aí para grama. Tá, eu tenho todas as informações, então, professora. O que ele quer saber? Ele quer saber o rendimento, não quer? Então, se ele quer saber o rendimento, eu vou calcular o rendimento, que eu vou colocar a incógnita ali em cima. Mas antes de eu calcular esse rendimento, o que eu tenho que prestar atenção? Gente, eu tenho 2 reagentes, não tem? E ele me passou a informação dos 2 reagentes. Isso aqui é um claro exercício que está tendo o quê? Reagente em excesso, reagente limitante. Professora, como que eu faço para perceber assim? Gente, se ele passou a informação de 2 reagentes, já toma cuidado. Que, com certeza, um deles vai estar em excesso. Então, já tem que prestar atenção neste detalhe, tudo bem? Passou a informação de mais de um reagente, como é o caso ali, um deles vai estar em excesso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos examinar para descobrir quem é o excesso e quem é o limitante, certo?
Aqui, gente, no caso, eu vou fazer pela lógica, porque tá gritante ali que eu tenho uma relação bem óbvia entre a linha de cima e a linha de baixo, tudo bem? Então, o que acontece? O Enem, gente, ele costuma dar números meio óbvios na hora de fazer a conta. E a gente tem que se apegar a isso para ajudar a gente na hora do cálculo, certo? Então, pessoal, ó, 58 gramas na primeira linha da propanona. Para 580 gramas na segunda linha, tem uma coisa bem clara ali. O que aconteceu? Eu multipliquei por 10, certo? Apareceu um zero ali a mais, multipliquei por 10. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado para ver se dá certo? Então, ó, no lugar do 2 vezes 94 gramas, eu vou colocar 188 gramas para ficar mais fácil da gente trabalhar, beleza? Então, mudei ali, ó. E agora eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10 do outro lado também. 188 gramas vezes 10 é a mesma coisa que 1.880. Mas eu não tenho isso, gente. Eu tenho 3.760. Eu tenho muito mais coisa ali no meio, certo? Muito mais reagente. Então, esse é o reagente em excesso. Tranquilo, pessoal? Esse ficou facinho de ver aí? Pode continuar para a segunda parte do exercício? Se manifestem aí. Isso, gente, gosto de vocês falando comigo, isso aí. Pode continuar, professora. Show de bola. Ótimo. Então, gente, ó, agora que eu já descobri quem é o limitante, eu posso fazer o meu cálculo estequiométrico normal. Então, o que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou usar só as informações da propanona, tá vendo? As informações do fenol não interessam mais para mim, eu nem copiei mais elas. Por quê? Porque ele é reagente em excesso, ele não vai participar da minha regra de 3. Beleza? Então, eu tenho a relação aí. E lembrando que o exercício falou, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi D. Sendo assim, eu quero calcular o rendimento. O que eu falei para vocês? Rendimento está sempre no produto. E pureza está sempre no reagente. Então, se eu quero calcular o rendimento e ele vai estar lá no meu produto, eu vou colocar essa incógnita aonde? Ali no produto, no caso, na primeira linha do produto. Certo, pessoal? Então, eu chamei aí de Y o rendimento, que é o que eu quero calcular. Beleza? Lá no vídeo que eu fiz da aula, eu ensinei vocês a calcular o rendimento de outra forma, que é a forma que você acha, quanto que você teria formado, e compara com aquilo que formou, que é o que o exercício passou. Eu acho que essa forma dá mais trabalho. Se a gente tivesse pessoalmente, eu até resolveria dos dois jeitos para ficar mais assim, para ter mais exemplos. Só que daí eu vou fazer dessa forma aqui, que é a forma direta, que fica mais tranquilo de entender por aqui, eu acredito, tá? Mas quem acha do outro jeito mais fácil, pode fazer do outro jeito. E isso, às vezes fica mais fácil de se organizar. Eu não lembro se eu coloco o X na primeira linha ou na segunda, o que eu faço? Faz da outra forma, gente, daí fica à vontade, tá? A outra forma, o que seria? Ao invés de colocar o 1.140 ali, eu colocaria X. E aí eu faria a equação e veria quanto que eu encontraria. Esse quanto que eu encontraria seria o meu 100%. Beleza, eu encontraria isso. Mas eu não encontrei isso. Eu encontrei quanto? Eu fiz quanto? 1.140. O 1.140 então é o meu X. Que daí eu vou encontrar o rendimento. Certo? Aí, essa é a forma que tem... a forma de encontrar o rendimento com 2 passos. E essa aqui é a forma mais direta, tá? Então, como que eu faria aqui? Eu faço a relação, multiplico em cruz, e aí eu descubro que... verdade. O que eu separei aqui para vocês, gente? Eu falei ali em cima que o Enem é bem óbvio com números, né? Então, vamos comparar aqui, ó. Eu tenho 58 de um lado, eu tenho 580 do outro. Se eu passar esse 580 dividindo, 58 dividido por 580, vai dar 0,1, certo? 0,1 vezes 1.140 é só eu sumir com esse zero aí. Então, vai dar quanto? 114. Aí eu passo 228 dividindo do outro lado, e aí eu tenho uma relação entre esses dois números, certo? Porque o 114 é metade do 288. Não, pera. Não é metade, não. Mas eu tenho uma relação entre os dois aí, e aí com essa relação eu encontro o 0,5, que é a resposta. Tá, eu fiz a conta e encontrei 0,5, professora.
Vou lá no enunciado ver as minhas alternativas, não tem 0,5. O que eu faço? Sento e choro lá no Enem. Ai, tem 0,05, vou colocar esse que está mais próximo. Não, gente. A resposta está em porcentagem. E o número que a gente achou é número decimal só. Para encontrar a porcentagem dele, é só fazer vezes 100, certo? Multiplico por 100, vai dar 50. Então, a resposta é 50% de rendimento. Tranquilo, gente? Pode ir pro próximo. Quem prefere fazer do outro jeito, fica do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês conseguirem raciocinar melhor, beleza? O cálculo estequiométrico, gente, dá para resolver de N maneiras, N formas. Então, aí fica a critério de vocês, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ó, eu vou pro próximo exercício, tá? Aí, gente, o que acontece? Faz 1 hora que a gente tá aqui resolvendo exercício e eu não queria que os vídeos ficassem muito longos, porque se fica muito longo, fica ruim do pessoal que perdeu assistindo no YouTube, fica meio complicado de acompanhar. Então, o que eu pretendo, o que eu vou fazer então? A gente vai resolver esse exercício 6 e a gente termina a aula de hoje, de resolução de hoje, beleza? Aí a gente marca uma aula semana que vem para resolver os outros 5 exercícios que vão faltar. Então, fica igual a aula do outro cálculo estequiométrico que eu também dividi em 2 partes. Beleza? Aí, quem não fez a lista, faz a lista, tá? Tenta fazer. Se tiver dúvida, também me manda e a gente tira mais dúvidas na aula que vem também. Tudo bem, pessoal? Posso fazer assim, então? A gente faz esse exercício 6 agora e aí termina e fica para a próxima aula o resto. Pode ser? Se manifestem aí para eu ver se vocês concordam, se tudo bem. Tá bom? Que daí eu acredito que não fique pesado para vocês e nem para mim e nem para quem for assistir depois. Ok? Aí semana que vem vocês venham, hein? Não me deixe aqui sozinha, gente. Bom? Aí fica no mesmo horário, mesmo esquema de sempre. Certo? Então vamos pro último exercício lá da UEL. Então, gente, tô tentando trazer exercício do Paraná também, porque alguém veio me falar que ia precisar Paraná. E é importante a gente trazer os mais exercícios variados possíveis pra gente aprender as maneiras que os vestibulares pedem. Certo? Então, ó, o rendimento do processo de obtenção do formaldeído constituinte da solução aquosa, conhecida como formol, a partir do metanol, por reação com O2 em presença de prata como catalisador, é de ordem de 90% em massa. Então, reparem que ele falou assim, ó, o rendimento, a primeira palavra do exercício é rendimento, aí ele fala 1000 coisas aí no meio e lança o 90% lá no final. Então, você tem que ligar aí que esse 90% é o rendimento da reação, certo? E ele deu aí pra gente a reação química. Então, a gente tem o CH3OH reagindo com, que é o metanol no caso, reagindo com o O2 e formando o formaldeído, que é o CH2O mais o H2O, certo? Sendo assim, a massa de aldeído obtida pela oxidação de 3,2 kg de metanol é, e dados, ele deu ali pra gente que o H vale 1, o C vale 12 e o O vale 16. E as alternativas. Então, beleza. Primeiro passo, copiar a equação química copiando. Tranquilo? Segundo passo, identificar quais são as espécies que a gente vai trabalhar. Ele diz a massa de aldeído obtida pela oxidação de 3,2 kg de metanol. Então, eu vou trabalhar com o aldeído, que é o que eu quero descobrir, e com o metanol. Reparem que ele não falou nada do oxigênio. Que bom, esse não é um exercício de excesso de reagente e de reagente limitante. Perfeito, ótimo. Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa. Ele me deu as massas atômicas. Para continuar, a gente tem que calcular a massa da molécula. Beleza? Ele não me deu, não me passou, que nem nos exercícios anteriores estavam passando, a massa da molécula inteira. Ele só deu a massa dos átomozinhos e a gente tem que calcular. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular as massas molares aí, ó. CH3OH. Então, ó, eu tenho um carbono, então eu vou fazer 1 vezes 12, que é a massa do carbono. Mais, eu tenho 4 hidrogênios nessa molécula. Então, eu vou fazer 4 vezes 1. 1 porque é a massa do hidrogênio e 4 porque eu tenho 4. Tranquilo? Mais 1 vezes 16 porque eu tenho 1 oxigênio. E a massa do oxigênio é 16. Isso aqui vai dar 32 gramas. Pessoal, pergunta séria agora. Acho que faz um mês que a gente está vendo isso. Cálculo de massa da molécula, ficou claro para vocês? Respondam do fundo do coração.
Sim, professora, ficou claro, eu sei calcular. Não, professora, eu não entendo o que você está fazendo aí nessa parte do exercício, tá? Gente, a partir desse momento aqui, não dá mais para não saber calcular massa molecular da molécula, beleza? Ótimo, é isso aí. Tem que ficar claro com a luz do sol. Perfeito. Professora, não ficou claro? Me chama lá no privado, a gente faz uma videoaula só pra ficar claro isso, tá bom? Por favor, gente, não dá pra continuar se não saber isso. Então tá. Agora o CH2O. Vamos lá, então. Eu tenho 1 vezes 12, porque eu tenho um carbono só e a massa do carbono é 12, mais 2 vezes 1, porque eu tenho 2 hidrogênios e a massa do hidrogênio é 1, mais 1 vezes 16, porque eu tenho um oxigênio e a massa do oxigênio é 16. Perfeito. Posso continuar, então. Eu já sei que a massa do CH3OH é 32 gramas e a massa do CH2O é 30 gramas. Por que eu estou trabalhando em grama? Porque ele deu a massa, ele quer saber em massa, então eu já passei de mol para massa, certo? Lá no começo, gente, eu fazia bem passo a passo, colocava mol bonitinho. Agora eu já estou indo de uma forma um pouquinho mais direta, para vocês irem pegando o jeito também, tá? Pra gente, na hora do exercício no vestibular, não perder tanto tempo. Tranquilo? Aí ele me diz o quê? A massa do aldeído obtida pela oxidação de 3,2 kg de metanol. Então, ele quer saber a massa de aldeído, que eu chamei de Y, quando 3,2 kg de etanol reagem. Beleza? Reparem, gente, as respostas, então, estão em quilograma. Então, por isso que eu não transformei o 3,2 em grama. Porque se eu tenho quilograma ali, eu descubro em quilograma do outro lado. Certo? Por isso que eu não fiz a transformação. Às vezes você acaba transformando, acaba perdendo tempo, tá? Mas quem também quiser transformar, porque fica mais fácil de trabalhar, a professora não gosta de número com vírgula. Então, transforma ali, faz o que vocês acharem melhor para entender o exercício, tá? O importante é não se perder no meio desse monte de número. Então, o que acontece aqui? Ele está falando para mim que o rendimento é de 90% em massa. Detalhe importante do exercício que eu preciso ir lá ler de novo ele para lembrar. Então, eu tenho que fazer o vezes 0,9 ali. Beleza? Aí, como vocês já falaram, quem quiser fazer... Aqui eu estou fazendo da forma direta. Quem quiser fazer da forma que não é direta, também fica à vontade. Aí, vocês iam fazer o cálculo desse jeito, sem o 0,9. E depois, vocês iam colocar lá, aplicando o rendimento. Certo? Então, vezes 0,9 ali. Tá, aqui, gente, eu vou fazer do jeito, lógico, porque tem uma relação entre os números ali também que dá pra gente ver, certo? Então, ó, no 32 gramas pro 3,2 quilogramas, o que aconteceu? Eu multipliquei por 0,1, beleza? Então, a vírgula só andou uma casinha ali, que significa que eu multipliquei por 0,1. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu também vou multiplicar por 0,1. Aí, só para facilitar ali, eu coloquei que o 30 vezes 0,9 é 27. Então, se eu multiplicar o 27 por 0,1, eu chego em 2,7 quilogramas, que é a letra D. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvidas sobre esse exercício aqui? Se vocês tiverem, se manifestem aí. Se não tiverem, se manifestem também. Lembrando, quem quiser fazer da forma não direta, fica à vontade. Se caso não der certo, me avisa que a gente tenta ver o que aconteceu, tudo mais. Beleza? Pessoal? Ó, porque vamos comparar assim, ó, o 32 com o 3,2. Então, do 32 para o 3,2, teve uma... A vírgula andou uma casa só pro lado de cá, certo? Vamos pensar. Esquerdo, direito. Gente, será que eu coloquei o número errado? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Vamos lá, 32. Ah, agora peraí. Isso é. Você pode considerar que... Olha, eu não confio na minha matemática, que eu vou fazer a conta de novo. Então, você pode continuar aqui. De 32 para 3,2, você dividiu por 10. Beleza? Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 0,1. Por isso que eu coloquei ali. Mas você pode colocar aqui dividir por 10 também.
Então, a gente tem que estabelecer uma relação daquele lado. No caso, eu estabeleci a relação de multiplicar por 0,1, que daí é andar com a vírgula uma casinha para lá. Ou dividir por 10 também. Acho que dividir por 10 ficaria mais claro para vocês. Realmente. Multiplicar por número com vírgula é mais complicado. Então, a gente divide por 10, ou multiplica por 0,1, mesma coisa. E aí, a gente conseguiu estabelecer a relação ali de uma linha para outra. Aí, é só estabelecer a mesma relação do outro lado. Han, você entendeu? Ficou claro? Ou quer que eu explique de novo? Manifestem aí para a prof não ficar perdida. Aí fica aquele... Beleza, então, quem já tinha entendido, tranquilo. Ó, vamos pensar assim, ó. Para você estabelecer a relação, o que você tem que fazer? Tem alguém totalmente perdido, meu Deus do céu, vamos lá. Eu vou mudar aqui então para vocês, pessoal. Pedro, muito obrigada aí pela dica. Vou colocar aqui um dividido por 10. Pronto, dividir por 10 de um lado. Então, vou dividir por 10 do outro. Vamos lá agora. Então, ó, pessoal que não tinha entendido, vamos ver agora, ó. Vou colocar aqui os valores. Vamos lá, gente, ó. Do 32 gramas, do 32 de cima para o 3,2 de baixo, o que aconteceu de um número para o outro? Então, ó, pensem comigo. Eu só andei com a vírgula uma casinha, certo? Quando eu ando com a vírgula pro lado de cá, é que eu não sei se o lado meu é o mesmo lado que o de vocês. Mas quando eu ando quando eu ando com a vírgula pro lado de cá, diminuindo o número é a mesma coisa que dividir. Que vão pensar, ó, o 32 é maior que o 3,2, certo? Então a gente está diminuindo o número. Eu diminuindo o número é a mesma coisa que dividir. E se eu andei uma casinha só, então eu divido por 10. Tranquilo? Isso, gente, ó. Aí o que acontece? Eu poderia ter feito esse exercício por regra de 3, aí eu ia fazer as multiplicações. Mas aqui no caso, eu estou resolvendo esse exercício pelo método da lógica, que é tentar estabelecer uma relação entre as duas linhas. Por quê? Porque às vezes a gente consegue fazer um jogo com os números que a gente acaba ganhando tempo no vestibular. Então é bem importante a gente já ir pegando o jeito de como fazer isso. Tudo bem? Por isso que eu faço exercício tanto de um jeito quanto do outro, para vocês nunca esquecerem que dá para usar as duas maneiras. Beleza? Ou quem quiser multiplicar em cruz também fica à vontade. Existem várias formas de resolver uma regra de 3. Tá? Mas aí, no caso, se a gente fizer se a gente perceber a divisão aqui dos lados, a gente acaba ganhando tempo, não precisa fazer tanta conta a mais, certo? Isso, só que daí o que acontece? Como eu tô com quilograma aqui embaixo, eu já vou achar em quilograma do outro lado também, eu acabo não transformando. Então, eu só tô trabalhando com um número e não trabalhando com a unidade de medida. Beleza? Então, vamos só trabalhar com o 32 e com o 3,2, tá? Aí a gente trabalha com 27 e com 2,7 do outro lado. Como é grama relacionado com grama e quilograma na segunda linha relacionando com quilograma, não tem problema daí. Beleza? Aí, se eu fosse passar, vamos fazer passando então, quer ver, ó? Vamos mudar aqui, ó. 32 quilogramas é a mesma coisa que 3.200 gramas. Certo? Aí, o que vai acontecer aqui embaixo, ó? Vamos lá. Vocês estão falando aí? Beleza. Aí aqui já muda já. Eu tinha feito desse jeito da outra vez. Ó, vamos fazer assim agora, pessoal, ó. Certo. Então, eu tenho 32 gramas com 30 gramas. Aí, ele me falou que eu tenho 3,2 quilogramas do metanol, beleza? Então, ao invés de trabalhar com 3,2 quilogramas, vamos trabalhar com 3.200 gramas. Tranquilo?
Então, eu transformei, certo? De quilogramas para gramas para ficar com a unidade igual. Aí, eu quero encontrar do outro lado o quanto que eu vou produzir de formaldeído. E eu sei que a pureza, que a gente tem um rendimento de 0,9 de 90 gramas, de 90%, que é a mesma coisa que 0,9, certo? Então, o que acontece agora? Do 32 gramas para o 3.200 gramas, a gente tem uma relação, não tem? Também? Então, vamos pensar assim. Eu tenho 32 gramas, que é um número pequeno. E aí, eu vou ter 3.200 gramas, que é um número maior. Então, eu vou multiplicar, certo? Para ir de um número pequeno para um número maior, eu tenho que fazer uma multiplicação. E se a gente vê, os números são iguais. A única diferença é que o 3.200 tem 2 zeros a mais que o 32. Então, eu vou multiplicar por 100. Beleza? Fiz vezes 100 de um para o outro. Eu tenho que fazer a mesma coisa ali embaixo. Eu tenho que fazer vezes 100 também. Isso vai dar aqui o 27 ali, eu vou fazer vezes 100. Vai dar 2.700 gramas. Meninos que não tinham entendido, até aqui tudo bem? Vocês conseguiram entender agora? Que a professora transformou as unidades? Se manifestem aí para eu poder continuar. Isso, o Léo entendeu. O Han entendeu também? Maria, se perdeu a lista, eu vou mandar ela lá no grupo, tá? Daqui a pouco. Beleza? Assim que acabar aqui, eu já mando ela lá no grupo para vocês. Que tem gente que não conseguiu encontrar também. Beleza, então, meninos. Se vocês entenderam, perfeito. Fico feliz. Agora, o que acontece, ó? 2.700 gramas. Se a gente for olhar lá no enunciado, não tem 2.700 gramas, porque todas as respostas então, estão em quilogramas. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar esse 2.700 gramas e passar para quilogramas, que é a mesma coisa que eu fazer 2,7 quilogramas. Isso aí, eu divido por 100, por 1.000, na verdade, para ficar em quilograma. Beleza? Meninos, entenderam agora? Então, a gente sempre tem que prestar atenção naquilo que a gente encontrou, a unidade de medida que eu tô, e a unidade de medida das alternativas, no caso. Beleza? Por isso que é a letra D, 2,7 quilogramas. Vocês entenderam mesmo? Hein? Não mintam pra mim, que aqui eu não consigo ver a cara de vocês. Aí não dá pra eu saber quem tá falando sim com cara de não. Isso aí, pessoal. Que bom que vocês entenderam, então. Então, a gente faz a transformação ali. E fico feliz, então, quem entendeu. Isso aí, não mintam pra professora, que não tem olhos aqui pra gente ver. Só vocês me veem, eu não vejo vocês. Imagina, gente, é isso aí. Fico feliz que vocês tenham entendido. Quem tem alguma dúvida, tem vergonha de mandar aqui, me chama. Vocês têm meu número lá. Não precisa ter vergonha também, pode chamar a hora que quiser. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? E por hoje é só, gente. Obrigada por terem vindo, por terem participado, por terem tirado dúvida, por terem feito exercício comigo, interagido aí no chat, é isso aí. E semana que vem a gente continua a partir do exercício 7. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só me falar, tá bom? Deixa eu parar de gravar. Cadê?